Ei, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de tecido cartilaginoso prática. Acabamos de falar da aula teórica e agora vamos continuar aqui e fazer a nossa prática. Lembrando, né, que essa imagem aqui é hematoxilina e eosina, de uma cartilagem hialina, que nós vemos coisas que a gente já falou lá na prática, que é essa estrutura aqui, né, o pericôndrio perto da cartilagem e a cartilagem, essa estrutura mais arroxeadinha aqui. Então, primeira coisa que a gente vai estudar é a cartilagem da traqueia. Lembrando para o pessoal aí, por isso que eu pus aquele cronômetro ali para a gente lembrar, né? Que o tempo está rolando, os exercícios estão rolando. Já tem exercício de conjuntiva, agora exercício de cartilagem. Vamos fazer, pessoal, que vai valer a pena. Eu só não posso contar a surpresa, mas vai valer a pena lá no final, vocês vão ver. Vai desafogar muita coisa na última semana. Mas se deixar para a última semana para fazer, não vai conseguir fazer tudo, porque os questionários são grandes. Então, vamos lá, cartilagem da traqueia. Internamente, a gente já falou do epitélio de revestimento, pseudoestratificado, cilindro ciliado, concélula calciforme, amém? Seguido por tecido conjuntivo com glândulas, né? Previamente estudados. A cartilagem hialina, então, é identificada abaixo do tecido conjuntivo por possuir intensa basofilia. Isso aqui é cartilagem de feto de embrião equino e a traqueia tá aqui, essa estrutura maior e mais aberta, o músculo que eu falei aqui, ó, tá? O músculo é esse lugarzinho onde parece que o anelzinho aqui acabou, né? E o músculo traqueal tá por aqui. Então, aqui é o esôfago, esse que parece um xizinho aqui, né? É o lume do esôfago. E aumentado aqui do lado, né? Nós temos a cartilagem mais em roxinho, o epitélio de revestimento aqui na periferia e a submucosa aqui. Só para a gente entender. Novamente aqui a cartilagem hialina da traqueia, à esquerda a gente vê, né, o anel de cartilagem, aqui cortou um pedacinho dele, esse roxinho aqui tudo é cartilagem. Ah, professora, mas não tem cartilagem em tudo? Tem, só que aqui, ó, esse anel no local do corte não cortou exatamente em cima de toda a cartilagem. Vocês lembram que entre os anéis, né, de cartilagem tem musculatura e tecido conjuntivo ali, músculo liso e tecido conjuntivo. Aqui, né, aquela lâmina que a gente já viu, o pericôndrio, que reveste a cartilagem externamente, a cartilagem hialina externamente, a cartilagem lá da traqueia. Isso tudo a gente já viu lá na teórica. Então, aqui é a cartilagem que a gente já viu. Num aumento maior, o que a gente consegue observar? Essa parte toda aqui mais de cima aí da esquerda é o pericôndrio, mas o que a gente vai observar aqui? Nós vamos observar, né, a matriz cartilaginosa, essa área que é homogênea e mais basófila, né, mais no lilás escuro, por predominar, né, roxo que a gente fala, predominar a substância fundamental amorfa, né, cheia de glicosaminos sulfatados e ácido hialurônico. E o colágeno do tipo 2, que nesse tipo de coloração não é visualizado. E o pericôndrio acima, que eu já expliquei aqui como é que é. Nessa mesma lâmina, a gente presta atenção nesses condrócitos, ó, coisas, tudo que a gente já falou lá na teórica, esses condrócitos arredondados, localizados em lacunas. Lembrando que os buraquinhos, né, as lacunas, são artefatos de técnica que em vivo não existe. E são os condroblastos, os condrócitos, né, que sintetizam a matriz cartilaginosa. Também nessa lâmina a gente observa aqui mais, né, ventralmente, na parte de baixo aqui do slide, né, os grupos isogênicos, que são esses ninhos de condrócitos, né, que foram originados por mitose de um condrócito e representam o crescimento intersticial da cartilagem, aquele crescimento que é menos importante. Aí vem a cartilagem hialina do osso, né? O que a gente pode observar aqui? Primeiro, a matriz territorial. Estão vendo que aqui pertinho das lacunas, ó, a matriz é mais basófila, localizada ao redor dos condrócitos. Por quê? Porque essa matriz está recém-sintetizada, contém menos colágeno e muita substância fundamental amorfa, que é mais basofílica, gosta mais do corante básico. O corante básico é hematoxilina, que cora de roxo.
Lá em cima a gente tem de novo, né, o pericôndrio no cantinho aqui de cima da imagem, só para a gente ver essa matriz territorial. Na mesma lâmina, se a gente afastar um pouquinho da matriz territorial, a gente vai ver o quê? A matriz interterritorial, essas áreas mais claras, né, menos basófilas, mais afastadas dos condrócitos, que são a matriz que tem menos substância fundamental amorfa e mais colágeno na matriz da cartilagem hialina. Aqui também a gente consegue observar nessa outra imagem que eu peguei aqui, né? Esse tracejado aqui todo, ó, aqui em cima, todo esse tracejado pericôndrio, que a gente já falou, né? Os condroblastos, que são essas células jovens com núcleo mais achatadinho, assim na periferia da cartilagem, né? Próximos ao pericôndrio. A matriz interterritorial, mais clarinha, e pertinho aqui dos grupos isógenos, mais roxinha, a matriz territorial. Então, tem tudo nessa lâmina aqui. E os condroblastos, principalmente nessas células jovens, localizadas mais na periferia da cartilagem, mais próximos ao pericôndrio. O que está mais longe de tudo é o pericôndrio, aí depois vem a camada de células de condroblastos, e aí começa, né, a ver mais matriz interterritorial, matriz territorial, grupos isogênicos de condrócitos. Vamos lá. Eu acho que meu computador deu uma travadinha aqui, mas eu acho que não vai atrapalhar lá na frente. Então, os condroblastos a gente já viu aqui. Nesse aumento maior ainda, o que a gente vê, né? A cartilagem hialina do osso, né? Os condroblastos, como essas células elípticas aqui, ó, pertinho do pericôndrio. O núcleo dela é mais achatadinho. Então, a gente tem a camada fibrosa do pericôndrio, que tem mais tecido conjuntivo, mais fibra colágena, e a camada que a gente chama condrogênica do pericôndrio, essa camada que gera, que forma a cartilagem por crescimento aposicional. Então, os condroblastos, né, são essas células mais elípticas, mais com núcleo vesiculoso, e que vão se originar de células indiferenciadas do pericôndrio e representam esse crescimento aposicional aí da cartilagem. Veja aqui, ó, um condroblasto bem vesiculoso, bonitão, para a gente observar aí. O pericôndrio, né? Pericôndrio, essa bainha de tecido conjuntivo denso ordenado que reveste a cartilagem. A gente já falou que tem a parte condrogênica e a parte fibrosa. A parte mais fibrosa, ó, a gente inclusive vê células mais achatadinhas do que a parte mais condrogênica, que é a parte mais interna do pericôndrio. Dois desenhos esquemáticos aqui, o que a gente veria lá na prática é o da direita, do xerox aqui, que a professora tirou, né? A camada fibrosa do pericôndrio mais externa, a camada condrogênica do pericôndrio mais interna. Vejam aqui que as células, né, são achatadinhas e tem mais celularidade, ou seja, tem mais célula do que fibra, se a gente comparar com a camada fibrosa. Abaixo da camada condrogênica do pericôndrio, a gente vai ter o quê? Os condroblastos, mais achatadinhos. A matriz cartilaginosa, no caso aqui está apontando para interterritorial, a territorial está mais próxima aqui dos grupos isógenos. Os condrócitos dentro das lacunas e outro grupo isógeno aqui. Só para a gente entender. Na imagem do esquema do lado, né? Nós temos aqui o pericôndrio gerando condroblastos mais achatadinhos. Aqui já esse condroblasto numa lacuna, virando um condrócito. Esse condrócito já formou um grupo isogênico, né? A matriz extracelular, intercelular ou matriz do tecido cartilaginoso. E as coisas se repetem do lado de cá, porque a cartilagem é fininha. Então, tem pericôndrio de um lado e tem pericôndrio do outro. E tem condroblasto de um lado, condroblasto do outro, que é o que a gente veria lá na prática. Aqui, né, só para a gente lembrar daquela imagem inicial que a gente viu ali, a cartilagem, ó, com essa região mais roxinha aqui, né, coloração hematoxilina e eosina, a cartilagem fica mais roxinha. Lembrando que essa aqui é uma cartilagem de feto, então ela não fica tão característica assim quanto uma cartilagem de adulto, mas dá já, né, pra gente lembrar aqui, ó, nessa imagem da esquerda, né, a traqueia com essa luz ampla, não é assim? O normal é a traqueia sempre aberta e o esôfago sempre fechado. Para quê? Porque a gente não tenha refluxo de conteúdo gástrico por esôfago
e que a traqueia permita a passagem rápida do ar em caso de necessidade. No aumento maior, essas imagens aí, né, desse trabalho aí de feto equino, que a gente vê aqui o pericôndrio, mais em roxinho, e a cartilagem jovenzinha aqui sendo formada, ó. Esse aqui parece um laguinho aqui na região central, ó, dessa figura da direita, é a cartilagem. Muito legal para a gente observar aí. Agora, nós vamos para a cartilagem elástica, né? A coloração chama Verroef e é a contracoloração por eosina. Isso aqui é epiglote, né? A pontinha lá da glote que separa a orofaringe da nasofaringe para que a gente não engasgue, não é assim? Tem a entrada para a traqueia ou a entrada para o esôfago. Quando a gente engole, fecha a entrada de ar e abre para o esôfago. Quando a gente está falando ou quando a gente está respirando, o que acontece? Fecha a entrada para o esôfago e abre a entrada para a traqueia. Então fica lá, esse movimento, né? A hora que a gente faz assim, vê lá no fundo, né? Que a gente chama, fala assim, mostra a campainha para mim, que a gente faz com criança, né? Assim, brincadeirinha. Aquilo lá é a epiglote. Muito bem. Aqui nós temos a cartilagem elástica, na qual se destaca, né, essa matriz corada em negro. Eu pus essa chave aqui para a gente mostrar que isso tudo aqui é cartilagem elástica da epiglote. No aumento maior, né, o que a gente vai ver aqui? Os condrócitos, né, localizados nessas lacunas aqui, todos esses buraquinhos, envolvidos por essa matriz intensamente corada em negro, pela técnica de Verroef contra a coloração da eosina, que essa matriz cheia aqui de fibras elásticas, ó, os condrócitos e a matriz aí em negro. Numa outra imagem aí que eu achei para nós, né, nós vemos essa matriz cartilaginosa aqui, corada em mais em negro, né, com destaque para as fibras elásticas aqui, né, e aqui nessa cartilagem elástica ainda tem, né, fibrilas de colágeno do tipo 2 e temos também abundante substância fundamental amorfa, essa substância fundamental amorfa que está presente aí nos tecidos. Então, veja a matriz cartilaginosa aí em negro. E nessa mesma imagem também a gente vê os condrócitos, né, retraídos no interior das lacunas aí, corados por eosina. Tem um ou outro grupo isógeno, né, formado por poucos condrócitos aí nessa imagem, que a gente chamou atenção aqui pela setinha, né? O condrócito tá aqui, viu, gente? Onde eu tô apontando com o mouse, tá? Eu ainda não descobri como é que torna o meu mouse aquele pontinho, então vai setinha mesmo. Ainda não consegui configurar isso no computador, a gente vai aprendendo aos poucos, né? E os condrócitos são corados aqui por eosina e poucos grupinhos isógenos, né? Formados por poucos condrócitos. Ainda a gente vê aqui na periferia dessa cartilagem condroblastos, né? Elípticos com o núcleo mais vesiculoso na periferia dessa cartilagem que a gente mostrou aqui. O pericôndrio, né? Um tecido conjuntivo denso, ordenado, que reveste a cartilagem, né? Com fibras colágenas espessas, coradas pela eosina. Aqui no esqueminha, né, da cartilagem elástica, o que nós temos? O pericôndrio, ó, envolvendo a cartilagem elástica. Nesse pericôndrio tem fibroblastos, né? A partir deixa eu ver se tem setinha aqui. Tem sim, pericôndrio, né? O pericôndrio tem fibroblastos. A partir dos fibroblastos e células progenitoras do pericôndrio são gerados condroblastos, achatadinhos lá na periferia. Nós temos condrócitos nas lacunas, ó, bonitões aí. E as fibras elásticas, né, muito presentes aí, por isso que a cartilagem chama elástica. E entre as fibras elásticas, né, que fazem parte também a matriz extracelular, que faz parte aí do tecido cartilaginoso elástico. Tecido cartilaginoso elástico. Agora, nós vamos ver tecido cartilaginoso fibroso, lá dos discos intervertebrais, né? A fibrocartilagem. Primeira coisa que a gente observa é que ele é um misto, né, entre tecido conjuntivo, uma mistura entre tecido conjuntivo e cartilagem. A gente observa a primeira coisa aí, ó, esses condrócitos, né, aí nas lacunazinhas dessa imagem, ó.
condrócitos em lacunas. E aqui a lâmina que a gente veria lá na nossa prática, que é essa cartilagem fibrosa corada, né, por tricrômico de Gomori, uma cartilagem associada ao tecido conjuntivo. A diferenciação, né, é feita pelo tipo de células, ou seja, quando tiver essas células com núcleos avermelhados e arredondadinhos são condrócitos e quando tiverem núcleos achatadinhos são fibroblastos. As fibras aqui tem todas que corar, né? As fibras de colágeno tem todas que corar meio que nesse azul aqui, tá? Só que esses vermelhos que aparecem as fibras, muitas vezes é artefato de técnica. Então, essa é uma lâmina que dá muito artefato. Deixa eu ver, eu acho que eu aumentei ela aqui para vocês. Aumentei sim. Então, aqui a gente vê, né? Os condrócitos em nacunas, com os núcleos corados em vermelho, entre fileiras, né? Em fileiras, entre as fibras colágenas espessas da matriz. Então, aqui, ó, todos esses são condrócitos. E aqui, né, essa segunda seta são as fibras colágenas. Ou seja, pessoal, essa lâmina tem que ter mais cuidadinho para observar, né? Aqui os condrócitos, por aqui tem outro, porque ela é um misto de tecido conjuntivo com tecido cartilaginoso fibroso. Então, a gente vê aqui mais fibras de colágeno, os condrócitos, fibras de colágeno, né? Uns núcleos achatadinhos aqui dos fibroblastos, os bem compridinhos, que a gente pode observar aqui. Aqui, essa mesma lâmina, né? A gente vê a matriz colágena acidófila, que vai se corar por azul, meio azulado, né? O verde luz. Lembrando, né, pessoal, que aqui a gente tem algumas distorções, porque isso aqui é foto de microscópio, que tá na internet. Eu coloquei no PowerPoint para passar a aula para vocês. Então, assim, verde luz, cor entre verde brilhante e esse azul clarinho aqui, né? Um azul piscina, verde piscina, aí vai depender muito de quem tá olhando as nuances da cor. E aí, né, fibras colágenas do tipo 1 e do tipo 2 espessas, dispostas mais paralelamente. A substância fundamental amorfa é escassa, né? E restrita a área ao redor dos condrócitos. É por isso que a gente não vê tantos espaços em branco. Lembram lá que no tecido conjuntivo, uma das primeiras coisas que a gente falou, né? Foi que a substância fundamental amorfa não é preservada nas preparações e fica como os espaços em branco entre as fibras de colágeno, é esse espaço em branco bem pequenininho aqui, ó, ao redor das lacunas, que é a substância fundamental amorfa na cartilagem fibrosa. Opa, pulei um, professora. Nessa cartilagem, né? Engraçado. Não tem setinha. Ah, é porque não tem. Nessa cartilagem, né? Só o detalhe aqui mostrando pra gente, não tem condroblastos, isso, nem pericôndrio. Então, ela está sempre associada ao tecido conjuntivo que formou essa parte da cartilagem que a nutre, né? E somente o crescimento intersticial é possível. Faltou uma palavrinha aqui, eu acho que foi alguma coisa que cortou aqui, desconfigurou, né? E somente o crescimento intersticial é possível nesse tipo de cartilagem aí, porque vem, né, a partir, né, das células aí, né, dividindo as células do tecido conjuntivo. Muito bem. Então, fibrocartilagem no esqueminha aqui. Sem pericôndrio, a gente não vê pericôndrio. Os condrócitos ficam localizados, ó, em fileiras, né? Poucos grupos isogênicos que a gente tem e fibras colágenas, né? Essas mais roxinhas aí do tipo 1 e do tipo 2, nesse desenho esquemático aí bonitão para a gente entender. Aqui, né, a gente vai terminando a nossa aula de tecido cartilaginoso, a nossa prática. O resto do tempo da prática a gente gastaria procurando as estruturas mesmo aí no microscópio, né? Presencialmente lá e atendendo um a um de vocês lá no microscópio para a gente poder trabalhar com essas imagens aí. E, né, existe uma expressão em inglês, quando a gente tem muita certeza disso, de uma coisa, a gente fala assim, que eu tenho certeza disso até nos meus ossos, quer dizer, no fundo do meu ser, né, no âmago do meu ser. E a piadinha aí, né, as coisas vão mudar, se Deus quiser, vão mudar sim, nós vamos vencer essa pandemia, e eu posso sentir isso em minha cartilagem, porque, lembrando, né, o esqueleto do tubarão não é
ósseo, é um dos animais, né, de grande porte que o esqueleto é cartilaginoso. Então, né, esse tubarãozinho aqui mais bonitinho adulando o outro, falando que as coisas vão mudar, e é a mensagem que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Para todos nós, que as coisas vão mudar, nós vamos vencer sim, e nós continuamos daqui fazendo o nosso melhor, né, para esse ensino remoto emergencial acontecer. Eu tô aqui, qualquer dúvida vocês podem me chamar. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.